Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Graças a Deus, hoje é sábado, dia 16 de novembro, e nós estamos em mais uma conversa, em mais uma homilia, como chamamos, homilia de sábado. Eu sou o pastor Eliseu Lemos, aqui da igreja AD New Life, a Assembleia de Deus aqui na cidade de Everett. Muito bem, meu irmão. Todos os sábados nós temos esse encontro, não é mesmo? Onde nós procuramos trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento para o teu coração, para enfrentar mais uma etapa da vida, uma etapa de 7 dias, que nós chamamos de semana. Mais uma semana que se inicia amanhã, dia 17 de novembro. Uma palavra de coragem, uma palavra de força, uma palavra de ânimo para o teu coração. Nós sempre estamos às voltas, não é mesmo? Nos movendo no meio de alguma situação complicada, no meio de alguma situação difícil. E é por isso que eu tenho essa palavra para você, todos os sábados, para você meditar nessa palavra durante o percurso de toda essa semana que se inicia amanhã. Muito bem, amado. E nós sempre fizemos isso baseados na Bíblia Sagrada, uma palavra de Deus para o teu coração. Olhe bem o que é que diz o salmista. Olha o que é que diz o salmista no Salmo de número 121, o verso número 1 e o verso número 2. Daqui eu quero tirar alguns minutos para a nossa reflexão deste sábado. Ele diz assim, o salmista: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde no verso de número 2. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muito bem, amado. Deixa eu lembrar você aqui de que quando nós estamos em situação difícil, no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, no meio de uma situação difícil, não é mesmo? Os nossos olhos, muitas das vezes, eu não quero me assenhorar da verdade, dizendo que todas as vezes, mas a grande maioria das vezes, a vitória nasce dentro de nós. E como é que acontece isso? A vitória vem de dentro de nós, de acordo onde os nossos olhos estão fixos. Da onde os nossos olhos esperam a solução. A solução. E isso é algo que nós vemos mundo afora. Mundo afora. Deixa eu só te dar um exemplo. Quando um filho nosso vem e quer algo de nós, ele olha nos nossos olhos. Papai, eu posso ter isso? Papai, podes me ajudar nisso? Você entende? Os olhos daquele que precisa estão fixos naquilo que ele espera, o seu socorro. O seu socorro. E esse salmo é um salmo de peregrinação. É um salmo de peregrinação. O que era essa peregrinação? Essa peregrinação era aquele momento em que os judeus da época, eles saíam de suas terras, de suas casas, espalhado por aquela localidade lá, não é mesmo? O Oriente lá, enfim, e espalhados por lá e por outros lugares distantes, eles caminhavam, eles tinham que caminhar pelo menos uma vez por ano, eles tinham que caminhar para Jerusalém. Então tinha esses salmos de peregrinação, e eles cantavam esses salmos em grupos, né? E faziam caravanas. Imagine você,
aquela terra toda sendo envolvida por peregrinos, por caminhantes, não é mesmo? E indo para Jerusalém, e aí então se juntava um grupo de pessoas que talvez se conheciam já de outras datas, caminhando junto, então eles cantavam, eles louvavam a Deus esses salmos, eles recitavam em poesia esses salmos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então eles cantavam junto, para fazer a caminhada um pouco divertida, para fazer a caminhada um pouco mais sustentáveis para ele mesmo, não é mesmo? Pois bem, então eles olhavam para aquilo, olhavam de certo para as montanhas que rodeavam eles, quão forte é essa montanha, quão alta é essa montanha, não é mesmo? E aí então eles lembravam, né? E sem contar que Jerusalém era numa montanha, o templo estava lá na montanha, não é mesmo? Eles olhavam e quem sabe imaginando o templo, e diziam, de onde me virá o socorro? Quem sabe imaginando o templo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eles dizem assim, ó, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então isso aponta para um momento de dificuldade, um momento de aflição, um momento de necessidade nessa caminhada a Jerusalém. Eles estavam caminhando para Jerusalém. Eu até posso, usando toda a versatilidade do texto, do Salmo, né? Pode até ser que Jesus, quando estava nessa caminhada, Jesus até os 12 anos, a Bíblia diz que eles iam todos os anos. Aquelas montanhas eram conhecidas aos olhos de Jesus. Quem sabe Jesus não recitava esse salmo, elevo os meus olhos para o monte. Mas Jesus nunca dependeu de monte nenhum. Jesus dependeu de Deus, do seu Pai. Quem sabe, irmãos, pode ser até que Jesus com os discípulos, ali ao redor, naquelas jornadas dele, que ele ia para o norte, não é mesmo? Para a Galileia, para Cafarnaum, e daqui a pouco ele voltava, e quando chegava perto de Jerusalém, ele olhava para aquelas montanhas, e quem sabe, eles lembravam desse salmo. Em momento de dificuldade, em momento de necessidade, em momento de precisão, eles lembravam, eles não fixavam os olhos no monte. Os olhos deles estavam fixos no Deus que fez os montes. E aqui, eu quero começar a concluir, porque eu tenho só uma grande verdade. Existem várias questões que nós podemos falar, não é mesmo? Mas eu quero falar rápido aqui para você. Não é a minha ideia pregar aqui. É só trazer essa palavra. Fixa os teus olhos nos céus. Fixa os teus olhos naquele que está acima dos montes. Fixa os teus olhos em Deus. É de Deus, o Deus que fez os montes, que virá o teu socorro. Dependa dele, espere nele, confie nele, busque esse Deus. Busque esse Deus. Busque esse Deus. É lá que você deve fixar os teus olhares. É de lá que você deve esperar a tua saída, o teu milagre. O teu milagre vem de Deus. A solução para esse problema que você, quem sabe, está enfrentando, ou quem sabe vai enfrentar, vem de Deus. O sol que deve brilhar depois dessa tempestade que você está passando, ele vem acima dos montes. Ele está acima dos montes. Confie no Senhor. Fixe os teus olhos no Senhor. A Bíblia ensina numa outra passagem, que eu quero tirar um exemplo só e quero concluir. Quando Pedro sai do barco, naquela noite em que Jesus vem caminhando sobre as águas, e aí então ele diz para os discípulos que estavam no barco, porque os discípulos ficaram aterrorizados, ele diz para os discípulos, não temam, sou eu.
Aí então Pedro, de dentro do barco, grita: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ter contigo. E Jesus diz: pode vir, Pedro, venha, Pedro. E Pedro salta do barco e começa a caminhar sobre as águas tempestuosas daquele mar. E ele caminha, e de repente os olhos de Pedro se fixam não mais em Jesus, que o chamou, que o deu autoridade para caminhar sobre as águas. E ele começa a olhar para as ondas. Ele tira os olhares de Jesus e começa a olhar para as ondas. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Por quê? Porque os seus olhares não estavam em Jesus, estavam na grandeza, na fúria dos montes. Não olhe para a grandeza do teu problema, olha para Deus que está acima do teu problema. É de lá que vem a tua salvação. Assim como a salvação de Pedro veio daquele que estava acima das águas, cujas águas Pedro estava afundando, Jesus estende o braço e ergue Pedro. E ele diz: homem de pequena fé, por que é que você duvidou? Em outras palavras, por que que você tirou os olhos de mim? Fixa os teus olhos em mim. Sou eu que sou o teu socorro, bem presente na hora da tua necessidade. Fixa os olhos nos céus. É de lá que vem o teu socorro. Um grande abraço a você. Uma linda semana para você, no nome de Jesus. Amanhã é domingo, dia 17, e eu quero esperar você ali no número 355 da Broadway para uma maravilhosa reunião. Nós chamamos de o culto da família. Venha, traga sua esposa, traga o seu esposo, traga a sua família, traga os seus filhos e vamos juntos celebrarmos o dia do Senhor em um culto da família. Um grande abraço. Espero vê-lo amanhã. Se não, se Deus quiser, no sábado que vem, em mais uma homilia de sábado. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser. Fique na paz.